fui para a Universidade de Chicago como marxista, né? Depois de um ano estudando com Milton Friedman, eu ainda era marxista. Mas um verão trabalhando no governo foi suficiente para começar a mudar. Realmente, o que aconteceu com você Bem, lá? nada me aconteceu, exceto que eu percebi que o governo não estava nem de perto capaz de fazê-lo, fazendo o que as pessoas da esquerda queriam que o governo fizesse. E que, na verdade, teríamos sorte se eles não piorassem as coisas. Por exemplo, eu estava no Departamento do Trabalho e eles administravam a lei do salário mínimo. Para mim, a questão era, será que as leis de salário mínimo melhoram ou pioram a vida dos pobres? Isso não era a questão para eles. A lei do salário mínimo fornecia 1/3 do orçamento total deles e eles não iam olhar para isso de outra forma. E quando eu tentei entrar na questão de isso causa desemprego e coisas do tipo, não havia nenhum entusiasmo por toda essa linha de você sabe, provas empíricas realmente importam. Isso mesmo, eu vejo menos do que você. No Estou telhado. disposto a acreditar nisso porque você disse. Tenho pedido isso a você e não recebi nada. Estou perfeitamente disposto a mas concordar eu com vou você. ter um minuto. A principal evidência empírica que eu acho que você citou, nesta hora, foi realmente o contraste entre os anos 60 e os anos 70. Não, tem sido um contraste Eu entre sugeri pessoas que- abastadas. E pessoas em situação precária. E isso também é verdade em outros países, que na Malásia, onde tem ação afirmativa pelo mesmo tempo, teve os mesmos resultados. Não fez nada pelos malaios pobres. O nível mais baixo de malaios recebe uma porcentagem menor de toda a renda recebida pelos malaios hoje do que antes deste programa, do que antes desse programa ser implementado. Assim como é verdade para os sionistas inútil negros. fazer algo por alguém que não seja muito pobre. Eu gostaria de ver os abastados cuidarem de si mesmo. Se eles não podem, quem pode? Eu concordaria com isso. Mas você também teria que concordar que geralmente as mulheres são pagas menos, por exemplo, pelos mesmos trabalhos que os homens. Eu não concordaria com isso. Se você está falando sobre mulheres com o mesmo número de anos de experiência, com o mesmo tempo de serviço contínuo, etc, etc, então, quando olho para isso, não encontro essa disparidade. Encontro, por exemplo, em muitos casos, as mulheres ganhando mais, dependendo de como você analisa os dados. A diferença entre mulheres é entre solteiras, é entre mulheres casadas e todo o resto. Essa é a verdadeira diferença. Bem, mesmo entre as mulheres solteiras, as estatísticas do censo, as mais recentes que consegui encontrar, de 1978, dizem que homens solteiros estão ganhando $11.100 e mulheres solteiras estão ganhando $9.300. Sim, eu adoro a palavra solteira que é usada. Quando fiz meu estudo, eu não usei solteira, usei nunca casada. Veja, uma mulher que está solteira aos 40 anos, tendo passado 10 ou 20 anos criando filhos, não é exatamente a mesma coisa que um homem de 40 anos que esteve trabalhando continuamente por 20 anos. E a sociedade diferencial não é tão grande, então isso poderia facilmente ser explicado pelas áreas populares. Quando eu os populares. divido de outra forma, eu fiz isso para o mundo acadêmico e lá eu encontrei as mulheres que nunca se casaram, que é o termo que eu uso. Lá elas ganhavam mais do que os homens. E da mesma forma, quando o governo fez dados há alguns anos sobre mulheres que estavam trabalhando continuamente desde o ensino médio até os 30, ali você descobriu que elas estavam ganhando um pouco mais do que homens da mesma descrição. Então a diferença é entre mulheres casadas e todos os outros. E homens casados recebem um bônus extra, porque suas esposas cuidam de muitas coisas que lhes permitem dedicar mais tempo às suas carreiras. Tenho certeza de que você está ciente do Intelectuais. Quando fala sobre intelectuais na sociedade, a quem se refere? Quero dizer pessoas cujos produtos finais são ideias. Há outras pessoas com grande inteligência, cujos produtos finais são coisas como a vacina Salk, Mas um cientista pesquisador não é necessariamente um intelectual. Isso mesmo. Um engenheiro não é necessariamente um intelectual. Porque o engenheiro é julgado por o que não são simplesmente ideias. Se ele constrói um prédio que desaba, não importa quão brilhante a ideia dele era, ele está arruinado. Por outro lado, né, se um intelectual brilhante tem uma ideia para reorganizar a sociedade e isso termina em desastre, ele não paga nenhum preço. Entendo. Permita-me citar um trecho de Intelectuais e Sociedade. O erro fatal dos intelectuais é presumir que uma habilidade superior em um determinado campo pode ser generalizada como sabedoria ou moralidade superior de forma geral. Grandes mestres de xadrez, prodígios musicais e outros que são tão notáveis, dentro de suas respectivas especialidades, quanto os intelectuais nas deles raramente cometem esse erro. Explique isso. Porque seria bem, vamos pegar um exemplo. Noam Chomsky, sobre quem você escreveu em Intelectuais na Sociedade, cujo trabalho em linguística, em primeiro lugar, eu não consigo entender. Eu serei mas, o Gordon. pelo que posso dizer, todos que compreendem seu trabalho técnico na área, dentro de sua disciplina de linguística, o consideram uma das grandes figuras do século XX, e seu trabalho na política. Absurdo. O mesmo poderia ser dito de Bertrand Russell e suas obras marcantes
sobre matemática e outras pessoas em outros campos. Mas eles saem de suas áreas. E quando você sai do seu nível de especialidade, às vezes é como cair de um precipício. E por que é que os intelectuais, ou seja, pessoas cujo produto final são ideias, deveriam sucumbir a essa tentação, mais do que, usando seu exemplo, um grande mestre de xadrez? Porque um grande mestre de xadrez pode ser mundialmente famoso apenas por vencer torneios de xadrez e fazer exibições como muitos deles fazem, jogando 5 partidas de xadrez simultaneamente de olhos vendados. Então, Bobby Fischer não precisava opinar sobre a política do dia, porque estava ficando rico e famoso, fazendo uma carreira brilhante para si mesmo, dentro de sua profissão restrita. Isso mesmo. Mas os intelectuais, o quê? Eles... Bem, vamos falar. Eles Bem. definham na obscuridade, não importa como. É a questão de quando alguém é famoso ou não surgiu durante uma visita de Jim Flynn da Nova Zelândia aqui há alguns anos. Ele é uma das autoridades mundiais em testes de QI. Pessoas, você sabe, na Índia conhecem Jim Flynn. Pessoas na Inglaterra, ele fez uma turnê mundial, mas duvido que as pessoas no próximo quarteirão de onde ele mora saibam quem ele é. Entendi. Tudo bem. Contra este pano de fundo de questões históricas sobre o próprio significado da lei, é tanto irônico quanto terrível que o próprio histórico do juiz Bork esteja sendo julgado com base míope em uma pontuação estatística de questão por questão sobre como ele supostamente votou a favor ou contra uma classe de litigantes ou outra, como se gostasse mais de empresas químicas do que de mulheres grávidas, ou gostasse mais de fabricantes de amianto do que de viúvas enlutadas. Certamente nenhuma pessoa responsável acha que é isso que a lei representa, né? Ainda assim, essa propaganda estridente de grupos de interesse especial é repetido em setores respeitáveis, como se as estatísticas representassem alguns fatos objetivos. Muitas pessoas não têm ideia de quão completamente inúteis e, portanto, enganosas tais tabelas estatísticas podem ser. No ano passado, nesta época, na Califórnia, houve uma campanha eleitoral acirrada sobre a recondução do presidente do Supremo Tribunal do Estado. Durante essa campanha, um dos lados citou estatísticas para mostrar que o presidente do tribunal votou a favor dos réus 85% das vezes ao longo de um período de quase uma década. O outro lado, usando exatamente os mesmos dados estatísticos brutos para exatamente o mesmo período de anos, concluiu que o presidente do tribunal votou a favor da acusação quase 90% das vezes. Agora, essas não são pequenas diferenças, né? Seja em termos de números ou implicações. Nem foram baseados em quaisquer métodos estatísticos esotéricos. Tudo do que dependiam eram diferenças na definição de o que era um voto para acusação. As estatísticas divulgadas de forma imprudente sobre como o juiz Bork supostamente votou contra as mulheres X% do tempo, ou para alguma outra classe de litigantes Y% do tempo, não são mais confiáveis do que as definições usadas pelas fontes de interesse especial de onde vêm. Definições arbitrárias não são menos arbitrárias quando expressas em números em vez de palavras. Levar a sério esses placares reflete ou uma ingenuidade perigosamente ingênua sobre estatísticas ou uma visão ainda mais perigosamente cínica da verdade. O mesmo tipo de abordagem de pontuação tem sido usado contra o juiz Bork na área racial, exceto que todas as coisas que o Sr. Bork fez para avançar os direitos civis de negros e asiáticos são ignoradas ou minimizadas, enquanto toda a questão legal que ele levantou sobre qualquer parte de qualquer lei ou decisão judicial de direitos civis foi automaticamente definido por seus críticos como sendo anti-direitos civis ou anti-negro, né? Obviamente, eu não estaria aqui se acreditasse em qualquer dessas coisas. Seria a sua sensação que se todos os programas de ação afirmativa fossem descontinuados, mulheres e minorias progrediriam muito mais rápido do que têm progredido sob os programas de ação afirmativa? Sim, não é na minha opinião. Os dados indicam que, por exemplo, os porto-riquenhos tinham uma porcentagem mais alta da média nacional de renda antes das cotas do que depois.
Assim como os México-americanos, né? Os negros têm mais ou menos o mesmo. Então, novamente, há um maravilhoso colocar do fardo sobre outras pessoas. Você está dizendo aqui, está este massivo programa que existe agora há uma década e você Isso não é muito. E você é incapaz de me mostrar as coisas que caíram, os benefícios que vieram de toda essa enorme controvérsia. Bem, certamente houve uma revolução no que diz respeito à participação das mulheres na força de trabalho e em todas realmente as profissões que nos dizem Realmente respeito. não tem. Você Não. não sabe disso por disso meu por próprio conta conhecimento. própria, porque eu também olhei para a mesma coisa. E no passado você encontrava mulheres super representadas em muitas ocupações profissionais, muito mais do que hoje, e você encontra esse declínio nessas ocupações muito mais altamente correlacionado com uma menor idade de casamento para mulheres universitárias e com mais filhos. E à medida que essas duas coisas, esses dois fatores demográficos mudaram, as mulheres também mudaram em sua representação. Então, há todo um mito que foi criado de que isso é tudo uma função de desenvolvimentos políticos da última década ou algo assim, que simplesmente não se O sustenta. escritor do New York Times, Nicholas Kristof, estou citando você, afirma que há evidências esmagadoras. Você está citando ele. Evidências esmagadoras de que séculos de subjugação racial ainda moldam a desigualdade no século XXI. Citação, fechamento de citação. E ele menciona: abrir citação, os efeitos persistentes da escravidão, fechar citação. E agora este é Tom Sowell. Se quiséssemos ser sérios sobre as evidências, poderíamos comparar onde os negros estavam 100 anos após o fim da escravidão, com onde eles estavam após 30 anos do estado de bem-estar social liberal. Explique isso. Bem, em 1960, que seria quase 100 anos após o fim da escravidão, certo? 22% das crianças negras cresceram em lares com somente um dos pais. Apenas 22%. Sim, 4 em cada 5 estavam em lares com ambos os pais. Sim. 30 anos depois, após o estado de bem-estar social liberal, esse número havia mais que triplicado. E então eu disse, bem, vamos comparar se podemos especular sobre quanto desses 22% se deve ao legado da escravidão. Mas sabemos que essa triplicação não foi devido ao legado da escravidão, foi devido ao legado de um conjunto totalmente diferente de políticas. E você pode olhar para ele de tantas maneiras. Outras maneiras. Educação, a Stuyvesant High School em Nova York, como você sabe, você entra somente passando por um exame muito difícil. Em 2012, a porcentagem de alunos negros que conseguiram entrar na Stuyvesant High School era menos de 1/10 da porcentagem de alunos negros que conseguiram entrar na Stuyvesant High School 33 anos antes. Não sabia disso. A Dunbar High School em Washington, que era um colégio de elite, Como no ensino médio por um tempo muito longo. Em 1993, o número de crianças do Dunbar High School que ingressaram na faculdade era menor do que era 60 anos antes, que teria sido no auge da Grande Depressão. E assim, você pode passar por uma série de outras coisas assim. Olhe os projetos habitacionais. Os projetos habitacionais na primeira metade do século XX, durante os primeiros 100 anos após a escravidão, foram, ou não tinham as altas taxas de criminalidade, as taxas de homicídio, os grafites, todo o resto disso, nada disso estava lá. Pessoas como o New York Times, Kristof deveria ler seus antigos jornais, apontaram que nas manhãs de sábado era comum no projeto habitacional dessa era anterior para os pais deixar suas portas destrancadas, porque alguns dos pais podiam pagar pela televisão, outros não. Assim, aqueles que tinham televisão deixavam suas portas destrancadas e as crianças das outras famílias podiam ir até lá e assistir televisão com eles. Bem, agora os últimos números mostram que a maioria das pessoas abaixo da linha de pobreza tem 2 aparelhos de televisão e cabo, mas não ousariam deixar suas portas destrancadas em um projeto habitacional público. Você está dizendo que em uma sociedade culturalmente pluralista, como a América, você está dizendo que a variável no sucesso ou falta de sucesso é a cultura do grupo em particular? Sim, é exatamente isso que estou dizendo. E estou dizendo isso não apenas para o... Mas em termos dos estudos de vários outros países ao redor do mundo, a mesma coisa parece ser verdade. Você não apenas encontra o mesmo grupo com as mesmas características de país em país, mas como os alemães produziram os primeiros pianos na Austrália, eles criaram a indústria do piano nos Estados Unidos. Eles construíram os primeiros pianos na Inglaterra. Eles construíram os primeiros pianos na Rússia. Você olha para os chineses.
O que eles se especializam na Malásia na faculdade é o que eles se especializam nos Estados Unidos na A faculdade. saber, ciência e tecnologia em grande escala. E isso acompanha o grupo ao redor do mundo. Então, a noção de que o grupo é uma criação da sociedade, que a sociedade moldou o grupo, simplesmente não se sustenta diante dos Se você disser que a cultura é a variável no sucesso, significa, por outro lado, que a cultura é a variável no fracasso. E você cita a realização fenomenal dos caribenhos, que é o maior grupo de imigrantes negros nos Estados Unidos. O sucesso fenomenal deles nos Estados Unidos, acho que estão por volta da segunda geração, ganham cerca de 15% a mais em média do que o americano médio. Sim. Mas eles não vão bem em seus próprios países nativos. E eles não vão bem na Inglaterra. Agora, se a cultura é a variável, porque isso é um fato. Você teria migração seletiva nessa situação. Isso também é verdade para outros grupos, aliás. Os chineses são prósperos em todos os lugares do mundo, exceto na China. Os indianos são prósperos em toda a África, mas estão em péssima situação na Índia. Eles são prósperos na Malásia. Eles foram prósperos em outras partes de Burma em um momento. Há muitos grupos que, quando libertados das restrições de sua sociedade particular, explodem com todas as outras habilidades que possuem. Em suas próprias casas, eles são sufocados por vários outros fatores. E como foi explicado para mim, é a noção... E digamos que você está no comitê de admissões de Harvard e vai escolher algumas pessoas. Você vai deixar pessoas entrarem por uma variedade de razões. Uma é puro mérito acadêmico. Eles tiraram 1.600 nos exames. Isso é uma boa entrada. Eles têm um brilhante histórico acadêmico e atlético. E por acaso são virtuosos no violino, sabe? E um violinista ajuda. Ou digamos que eles vêm de Nevada, e não há muitos de Nevada em Harvard. E também, digamos que eles vêm do Sri Lanka. Não há muitas pessoas do Sri Lanka lá. E também, digamos que eles também são afro-americanos. E isso deve ser um fator na escolha desse grupo. Talvez essa seja uma das considerações. Por que o quê? Porque a diversidade de um corpo estudantil é um fator saudável. Sim, eu estou fascinado com a extensão em que somos condicionados a reagir como o cão de Pavlov às palavras. Eu ouço diversidade. Não me faça parecer mal, professor. Sim, alguém hoje que é um curador de uma faculdade estava dizendo que eles iam escolher um novo professor. Eu disse, o que você deve fazer é ter um cronômetro lá e apenas contar quanto tempo leva para cada um dos candidatos dizerem a palavra. E o cara que diz isso, sabe, ele está 35 minutos na entrevista. E o outro cara que diz isso, você sabe, na primeira frase, o cara que demora 35 minutos, ele deve estar no topo da lista. O cara que disse na primeira frase deve estar no final. Porque, bem, que diversidade. O que há de errado? Eu não entendo o ponto. O meu ponto é que esta é uma palavra que se tornou mágica. O que significa, se é que significa algo? Você está me dizendo que todas as pessoas negras são iguais, portanto, você tem que misturar e combinar por raça, então não é diversificado, a menos que seja diverso. Não, vou te dizer o que estou dizendo. Estou dizendo que acho que seria diferente ter pessoas com diferentes tipos de experiências. E mencionamos o Sri Lanka, não foi? E você sabe, e seria interessante ter algumas pessoas com origem asiática. Espere, uma origem asiática, afro-americana, pessoas que vêm de Quinta Avenida e Avenida Park, assim como de Henderson, Carolina do Norte. Tudo isso formaria um corpo estudantil saudável. Eu não acho que todo mundo... dos filhos de graduados de Harvard. Lugares como Harvard... Eles não realmente acreditaram, sabe? É o filho negro do médico negro, que morava no mesmo bairro que o filho branco do médico branco, e agora você está me chamando de diversidade, porque essas duas pessoas... Bem, mas Robert, isso não é... Não, necessariamente. Bolsas de estudo que ofereceram para crianças. Mas agora estamos nos afastando de toda a questão racial. Estou dizendo que a questão racial foi... como um substituto para algo que não é um substituto, porque a grande maioria dos negros que vão a lugares como Harvard e Cornell e Stanford não são negros do gueto. Esses são negros de fora, sabe? Eles são de Malibu. Sabe, eles são de Pacific Palisades, eles são de Winnetka e assim por diante. Mas de alguma forma, eles são dos mesmos bairros, eles são dos mesmos bairros que os brancos. E então agora você chama isso de diversidade, porque vê algo com presidente da Posso fazer uma pergunta sobre desemprego? Os últimos números que vi indicavam que o negro, jovens, algo em torno de 46% dos que queriam empregos, não conseguiram empregos. Eu realmente gostaria, dessa vez, de pedir a ambos que respondessem o que vocês fariam nessa situação. Se vocês assumissem por um momento que essas são pessoas que realmente querem empregos e não conseguem encontrar trabalho. Primeiro de tudo, eu revogaria a lei do salário mínimo, porque
Se você voltar para, digamos, 1950, 1948, 49, 50, você encontrará que naquela época a taxa de desemprego entre adolescentes negros era uma fração do que é hoje. E certamente não havia menos racismo então do que há hoje. O que era diferente naquela época era que a lei do salário mínimo tinha uma década, foi uma década de inflação, e a lei não tinha sido alterada. Então, para todos os propósitos práticos, ela não existia. Você não acha que aquela também foi uma década de expansão em que havia muitos empregos? Enquanto hoje nossa economia está em recessão, se você olhar para e não os há anos tantos mais empregos prósperos, disponíveis? durante as décadas de 60 e 70, você não encontra o desemprego entre adolescentes negros tão baixo quanto foi no ano de recessão de 1949. Bem, eu não sei como estava a situação de emprego naquela época, mas foi só recentemente que eu era um atingimos adolescente negro em 1949. Você conseguiu um Foi emprego? um ano de recessão. E depois de procurar bastante, lá encontrei um emprego, né? Mas a questão é, o garoto que vive onde eu vivia naquela época, quem vive lá agora, ele tem muito mais dificuldade em encontrar esse emprego porque há tantas pessoas boas que tentou fazer o bem por ele e o precificou fora do mercado. Enfrentando a situação. Cuidado de saúde. Deixe-me dar-lhe uma citação e um fato. A citação vem de você em economia básica. Citação. Um elemento de longa data da retórica política tem sido a tentativa de manter os preços dos cuidados médicos razoáveis ou acessíveis. No entanto, a quantidade de recursos necessária para fornecer as coisas que queremos é totalmente independente do que estamos dispostos a pagar. É completamente irracional esperar preços razoáveis. Essa é a citação. Aqui está o fato. Os Estados Unidos dedicam 17% de seu PIB aos cuidados de saúde. O próximo país nessa é a Suíça, com cerca de 11% de seu PIB. Então, dedicamos algo como 50% a mais do que o próximo país. Agora, certamente não é irrazoável. Sugerir que estamos gastando demais. A questão é, quando as pessoas estão gastando seu próprio dinheiro, eu não sei como um terceiro pode dizer que é demais. Bem, ironicamente, né, o irmão do Rami Manuel, que é médico, estava a bordo de todo esse negócio do Obamacare, mas, na verdade, ele revela por que os americanos gastam mais. Americanos, não, quando vão para um hospital, eles estão em quartos privados ou semi-privados mais frequentemente do que em países com o sistema de saúde governamental. E então, em vez de estarem em uma enfermaria, você está em seu próprio quarto privado ou semi-privado. Isso custa mais. Você sabe, os médicos americanos estão mais disponíveis, há menos tempo de espera. Algumas pessoas preferem pagar em dinheiro e outras em tempo de espera. Agora, quando você tem uma doença dolorosa e o governo diz que há uma lista de espera de 6 meses, você está pagando de uma forma diferente. Isso não aparece nas estatísticas, mas você pode nem viver até 6 meses dependendo do que você tem. Então pagamos 7, pagamos mais e recebemos mais. É isso? Só isso mesmo? É isso. Você não quer dizer, mas ao mesmo tempo, nosso sistema é terrivelmente ineficiente de várias maneiras, sabe? Não é ineficiente que as pessoas comprem o que querem. Tem que ser mais complicado do que isso. É ter terceiros decidindo o que você precisa e não precisa, como, por exemplo, na Suécia, onde e não é como uma companhia de seguros dizendo que não vão pagar. Na Suécia, se eles disserem que você não precisa disso, você não pode pagar com seu próprio dinheiro, porque eles controlam todo o sistema. E então, sua escolha nesse ponto é deixar a Suécia, o que, se você estiver muito doente, pode ser um pouco difícil de fazer ou ter o que você precisa contrabandeado para você. Sim. Mas isso me lembrou o que está acontecendo com esses protestos em Wall Street. Isso é o que você disse do Thomas Sowell Reader. Esta é a era das classes reclamantes, sejam advogados, ativistas comunitários, feministas radicais, exploradores raciais ou outras rodas rangendo em busca de óleo. Nenhuma sociedade jamais prosperou porque tinha uma classe grande e crescente de parasitas vivendo daqueles que produzir. O que estamos ouvindo com esses protestos de Wall Street é apenas dessa classe reclamante? Absolutamente. Eu não posso imaginar. Imagine quando eu tinha a idade deles, que eu teria dinheiro suficiente para poder passar semanas em parques, sem fazer, sem trabalhar e sem ter nenhuma renda. Bem, e o incrível é que eles estão